A literatura pode funcionar como uma espécie de raio-x, mas, em vez de mostrar os ossos, mostra a alma. No Brasil já tivemos grandes radiologistas. É só lembrar de Machado, Graciliano e Clarice. Vou começar pelo mais difícil. O que é romance psicológico? Pois é, o romance psicológico, tradicionalmente, era um romance que visava buscar exatamente a psicologia do personagem, como o próprio nome indica, né? Mas isso foi muito usado numa época em que não havia outros meios de investigação da pessoa humana, da psicologia, né? Hoje em dia, com a própria psicologia, o avanço da própria psicologia, a literatura evoluiu mais no sentido de não se tratar muito, não introduzir muito dentro do personagem. Mesmo quando se usa a primeira pessoa, o eu, esse eu é completamente fictício e às vezes ele não tem psicologia nenhuma. Eu vou citar, por exemplo, um dos maiores escritores brasileiros, que é o João Gilberto Noll, em que as coisas vão acontecendo e nunca se explicam psicologicamente. E eu, por mim, eu prefiro adotar essa linha quer dizer, é claro que eventualmente eu posso explicar e fazer um romance psicológico, mas não é porque eu queira, eu normalmente não quero, eu prefiro não fazer, né? O romance psicológico nasceu antes da psicologia? Ah, sem dúvida. Quer dizer, não, sem dúvida não, isso aí vamos colocar em dúvida. Eu não sei quando nasceu a psicologia. Eu estou falando mais da psicanálise, né? Mas eu acho que o romance psicológico nasceu antes da psicologia, assim. Da psicologia como ciência, como estudo, como aplicação ao ser humano, né? O romance, quer dizer, vou pegar Dostoiévski. Dostoiévski é um romance bastante psicológico, né? E eu lembro que eu li um ensaio do Freud sobre Dostoiévski, e que no final ele falou assim: vocês devem ter percebido que eu não gosto muito do autor. É estranho, mas ele falou isso. Eu tenho até um livro que tem esse artigo. Porque ele falava que ele já lidava no consultório com todos os tipos de estranhezas psicológicas. Ele não usou a palavra estranheza, eu estou usando agora. Com todos os tipos de patologia psicológica, e que já não era atraente para ele pegar num livro em que tinha isso tudo, né? Então, acho o Dostoiévski é um romancista psicológico por excelência. No Brasil, com quem que nasceu o romance psicológico? Eu tenho a impressão que nasceu, pelo menos como romance importante, com o Machado, né? Que o Machado ele tratava fundamentalmente a psicologia das pessoas. Ele mergulhava de maneira que você compreendia como funcionava a psique da personagem, né? Hoje em dia, a psicologia do personagem ela é mais demonstrada pela ação do que por uma descrição do narrador? Pela ação. Pela ação e... Quer dizer, se alguma psicologia tiver que haver, ela seria induzida pelo leitor, né? E não o autor destrincharia para o leitor essa psicologia. Quando que começou essa mudança do ato falar mais do que a psicologia? Mas é uma mudança que não é propriamente só minha, é uma mudança dos tempos, né? Existe uma oposição entre romance psicológico e romance social? Mas não acho que exista uma oposição. Eu acho que pode haver um romance social e, nesse romance social, as personagens serem analisadas psicologicamente, né? Então o romance psicológico ele pode se misturar com outros gêneros? Policial, social, fantasia? Pode, mas eu acho que o romance policial, por exemplo, o romance policial ele é feito de estereótipos, né? É um romance de gênero, né? O policial... Quer dizer, tem alguns romancistas policiais, eu não conheço tão bem o romance policial assim, que procura desvendar o mecanismo que leva a determinado crime. Mas outros fazem da figura do detetive uma figura que é como faroeste, é uma figura
como Raymond Chandler ou Dashiell Hammett, que eles são aqueles homens cheios de características assim, são engraçados, são corajosos, correm todos os riscos, são muito piadistas. Seria uma falsa psicologia, né? Uma falsa psicologia. Seria quase que eu diria uma paródia da psicologia. O romance psicológico ele se foca muito no interior do personagem. Isso favorece a criação de estruturas narrativas diferentes? Como é muito centrado no eu, será que dá para inventar jeitos diferentes de contar a história por causa disso? Não, eu acho que o centrado no eu repito, não significa o romance psicológico. Por exemplo, a própria Clarice Lispector, né? A psicologia que ela inventa para o personagem é uma psicologia absolutamente fora dos parâmetros normais da psicologia, né? Ela usa muito o eu, mas usa a terceira pessoa. Aliás, é indiferente a primeira e a terceira pessoa para decifrar a psicologia de um personagem, né? No romance psicológico, é mais fácil ter um personagem central e vários secundários? Ou dá para ter vários personagens importantes ao mesmo tempo? Não, dá para ter muitos personagens ao mesmo tempo. Aí eu cito como um romance psicológico que possa ter muitos personagens ao mesmo tempo, os irmãos Karamazov de Dostoiévski, os livros de Dostoiévski em geral, embora o Crime e Castigo seja muito centrado em um personagem, né? Para fazer um personagem psicologicamente denso, você tem que saber um pouco de psicologia ou não faz a menor diferença? Não faz a menor diferença. Porque se usasse a psicologia explicitamente, seria um romance fracassado, né? Se usasse, por exemplo, a terminologia psicológica, falar que fulano de tal é neurótico, né? A neurose teria que se explicitar pela própria ação, né? Pela própria ação se deduziria que o personagem é neurótico, tem a tal fobia, tem a tal coisa, né? Não chamaria ele de fóbico, por exemplo, né? Então, eu acho que não tem. Qual o personagem melhor construído psicologicamente que você já leu? Melhor construído é o Brás Cubas, embora já morto. Aí já vê como é furada a coisa, né? É um romance que, ao mesmo tempo, o Brás Cubas já narra o livro já morto, né? Memórias póstumas, né? Mas o Machado, em geral, ele vai fundo no psicológico. Para você, em relação à psicologia, é diferente quando você escreve em primeira pessoa? Tem dificuldade maior ou não? Eu acho mais fácil. Mas para mim é indiferente. Quer dizer, é mais fácil porque a primeira pessoa permite a você... Quer dizer, é mais fácil sintaticamente, porque a terceira pessoa, ela, sintaticamente, ela exige um maior domínio técnico. Mas esse eu da literatura não é propriamente o eu da pessoa, o eu do autor. Porque o eu, psicologicamente, eu vejo muito romance fracassado, porque, por exemplo, o autor usa a primeira pessoa. O autor fica evidente que ele sabe escrever muito bem. E esse personagem que ele põe, de repente, é um bandido, um bandidão aí. Então aquilo fica de uma falsidade que eu reparo logo. Fala, mas como esse cara pode estar falando assim, né? Quer dizer, esse cara não teria nem essa psicologia, nem esse discurso, né? Dá mais trabalho escrever um personagem psicologicamente mais denso? Para mim não daria, quer dizer, porque eu acho que o psicologicamente mais denso, eu acho que dá mais trabalho é fazer o personagem destituído de psicologia. Mas eu não sei qual que dá mais trabalho, eu vou ser sincero, não sei.
Quando você escreve a fala de um personagem, você tenta pensar como ele pensa ou não? Não, em geral eu penso como eu penso mesmo e penso para ele, né? Penso para ele. É mais difícil fazer em primeira pessoa um personagem feminino, por exemplo? Bom, eu sendo homem é mais difícil, mas é um desafio que eu tenho enfrentado, de fazer a personagem feminina emitindo o discurso na primeira pessoa. Você não acha muito difícil? É difícil. Eu acho muito difícil. É difícil, mas não é impossível, né?